Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NBA, né? Eu tô tentando trazer aí de rodada em rodada, digamos assim, dos playoffs, uma análise do que tá acontecendo na NBA e tudo mais, então hoje vamos trazer uma análise sobre as finais de conferência, que eu sei que não acabaram. Eu tô gravando isso no nosso querido dia 29, quarta-feira, né? Dia seguinte que o Minnesota conseguiu vencer uma partida e fez o 3-1. Então ainda não temos essa decisão. Porém, já dá para fazer um recap tanto da final que o Boston varreu o Indiana, quanto do que tá acontecendo na série de Minnesota e Dallas, que querendo ou não, em breve vai acabar. Antes disso, só fazendo um comentário, como vocês já devem ter percebido, eu estou de poncho, né? Porque tá um frio desgraçado aqui em São Paulo. Então, ninguém é de ferro, eu também preciso ficar quentinho. Então tô usando isso aqui que não é uma coberta, tá? Ó, só pra vocês verem aqui, ó. É um poncho, como se fosse aquelas coisas que mexicano usa. Pois é. Então só né, dando esse parecer aqui antes que acha que eu tô com uma coberta enrolada, né, em cima de mim. Passa primeiro pelo jogo, pela série que já acabou, né? Que eu acho que é mais rápida de ser falada, não tem tanto mistério no que aconteceu entre Indiana e Boston. Foram 4 jogos, né? O Boston venceu os 4. O primeiro foi no overtime, um jogo duríssimo, 133-128. Depois, já com mais tranquilidade, um 126-110. Um jogo duro de novo, 114-111. E de novo um jogo difícil, 105-102. O que isso já nos dá um parecer geral sobre como é que foi essa série, né? Como deveria ser uma final de conferência. Uma série dura, uma série pegada, uma série em que não tem um favorito tão claro quando você olha os placares. Óbvio que você vai ver que o Boston varreu, né? Foi 4-0, então, putz, você fala, cara, nunca teve uma chance real, né, do Pacers vencer. Só que eu não concordo muito com essa opinião. O Pacers podia ter feito uma série muito mais dura contra o Boston e o basquete também um pouco de detalhe. Então, putz, perdeu o primeiro jogo no overtime, o Indiana podia ter ganhado aquele jogo, isso já podia ter mudado totalmente a cara do confronto. Depois perdeu feio mesmo, depois perdeu feio, e depois nos 2 jogos em Indiana, teve a possibilidade também de ganhar, nem que seja 1, 2 jogos. Eu acho que ainda perderia de qualquer forma, né? Talvez um 4-2 fosse algo mais normal, digamos. Pelo menos um 4-1. Mas não foi o caso, né? Eu diria que do lado do Indiana, um destaque claro nessa série, e que pra mim é um destaque em todos os playoffs, na verdade, é o Siakam. Né? Eu acho que o Siakam jogou muito basquete, o que talvez não se esperasse que ele fosse ser o cara do time. Né? Se esperava muito mais do Haliburton, né? Principalmente lá no início dos playoffs. Eu acho que alguns jogos ele até trouxe, né, essa performance, só que de maneira geral o Siakam foi o homem do time. Né? Então, o cara acertar 12 de 23 no primeiro jogo, 13 de 17 no segundo, depois 9 de 18, depois 8 de 18. Então, a pior performance dele aqui em arremessos de 2, né? Foi 40 e poucos por cento. O cara tem um jogo de 76% de aproveitamento. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. E mesmo assim, o time dele não conseguiu ganhar. Muito porque o grupo de apoio não funcionou e o Haliburton também não jogou tudo que ele podia. O primeiro jogo dele até que foi decente. O segundo jogo dele, na minha opinião, foi abaixo, ele não conseguiu uma pontuação alta. E depois ele acabou se lesionando, né? E aí eu acho que com essa questão da lesão do Haliburton também, isso complicou bastante a série. Talvez se ele tivesse saudável, talvez se ele tivesse jogado, o Indiana poderia ter tirado mais 1 ou 2 joguinhos. Só que o basquete não é do se, né? O e se não existe, é o que a gente teve que ver. Um outro cara que jogou também bastante, que eu acho que foi um destaque, de certa forma inesperado, foi o Andrew Nembhard. Ele é um titular do time, é um cara importante sim, mas eu não esperaria que ele fosse fazer tanta cesta, né? Fizesse tanto ponto. O cara teve 10 de 18, 12 de 21, 6 de 12, 5 de 10, uma performance muito boa para um jogador que não é uma das estrelas do time, né? De um time que tem pouca estrela mesmo, mas que todo mundo jogou bem. Miles Turner fez bons confrontos, o Nesmith fez bons confrontos, mas nem sempre. Ele jogou bem em 1 ou 2 jogos, em outros 2 jogos ele ficou apagado, errou bastante. E de fato o time não teve o necessário para vencer do Boston, né? Que é um time bem mais completo, digamos assim. Hoje em dia, um time que tá pronto para ser campeão, pelo menos é o que se espera dele, né? E eu acho que os jogadores principais do Boston mostraram que estão aí para isso mesmo. Então, eu acho que um cara que fez uma série excelente foi o Drew Holiday. É impressionante como ele é um jogador, cara, que nunca deixa de entregar, né?
Então, putz, o cara teve 10 de 16, 6 de 7. Pô, 6 de 7 é muita coisa. Pô, mesmo que tenha sido pouca cesta, o cara praticamente não erra. Né? Você tem 4 de 10 e você tem um 7 de 13. Um jogador muito confiável, que não tem tanta carga de arremesso, porque, enfim, o time tem o Jason Tatum, né, e o Jaylen Brown, que puxam muito pra si também os arremessos. Mas, de qualquer forma, é um homem confiável, é um cara que você dá a bola nele, ele mata a bola decisiva, é um leão na marcação. E isso muda muito esse time do Boston. Acho que esse talvez seja a grande peça que fazia falta pro Boston no ano passado e que esse ano um fator decisivo, um cara que no detalhe ele ganha os jogos, né? Já foi assim no Milwaukee quando foi campeão, né? E já é assim há vários anos no Milwaukee, na verdade, não só quando foi campeão. E agora tá reprisando isso no Boston, uma contratação absurda que muda totalmente o patamar do time. Jaylen Brown e Jason Tatum continuam bem, né, jogando muita bola também. Eu acho que o Jaylen Brown até com mais consistência do que o Tatum. O Tatum ainda não mostrou a sua excelência no basquete, um jogo muito estourado, que ele faça 40 pontos, assim, ele não trouxe isso. Né, o Jaylen Brown ele tá trazendo mais consistência e o grupo de apoio é muito forte, né? O Al Horford, Derek White jogando muito basquete. Né? E você tem outros jogadores que às vezes entram para conseguir fazer um jogo diferente. O Peyton Pritchard teve um jogo aí de 4 de 6. Luke Cornet sempre participando. Então é um time que tem um grupo de apoio que funciona bem, mesmo sem o Porzingis, né? O Porzingis ele não jogou essa série, ele tá lesionado e não sei se vai voltar ou não para final, mas mesmo sem ele, sem esse homem alto, né, esse cara de garrafão, o time continua ganhando com o Al Horford fazendo essa posição de homem de garrafão, né? Então, cara, o Boston vem muito forte para as finais, já tá descansando há mais tempo, isso também conta, até para recuperação de lesão, mas não só de lesão, de dor mesmo que esses jogadores muitas vezes têm. O Boston vai vir mais descansado e para mim vem pronto para ganhar. Agora, vai ganhar? Não sei. Não sei porque do outro lado a gente tem dois times que, cara, eu acho que mais do que o Boston, mais do que o Indiana também, eles têm muito coração. São times que vêm com uma força tremenda no quesito vontade, no quesito entrega, que tem um preço, né? Fisicamente eu acho que tem um preço, eles vão chegar mais cansados, um pouco mais estourados para a final, mas por outro lado eles vêm com uma mentalidade de campeão, né? Eu imagino que a série por estar 3-1 e por ter sido aberto 3-0, o Dallas vai acabar fechando a série, independentemente, porque, né, é raríssimo a gente ver viradas assim, de um 3-0, de um 3-1 nos playoffs da NBA, mas ainda pode acontecer, porque no fundo os jogos foram muito, muito, muito próximos, né? A gente teve o Dallas vencendo de 108-105, depois vencendo de 109-108, depois vencendo um pouquinho mais de liberdade, né? Um 116-107, e aí no jogo passado finalmente o Minnesota conseguiu ganhar, também no detalhe 105-100. Então foram 4 jogos apertados, que por acaso tiveram 3 vitórias no mesmo time. Né? Acho que talvez o natural seria estar 2-2. Acho que o 3-1 é até demais para o Dallas nesse momento. Considerando que vai voltar para Minnesota, o Minnesota deve vencer. Essa série deve ir um pouco mais longe ainda, na minha opinião. O Dallas vem jogando muito basquete, mas muito carregado no Luka Doncic e também do Kyrie Irving, um pouquinho menos. O grupo de apoio do Dallas não funciona tão bem assim como, por exemplo, o grupo de apoio do Boston. Então a gente tem o Derrick Jones Jr., o PJ Washington e o Daniel Gafford, que são os principais aí do grupo de apoio, que não conseguem performar tão bem assim. Não são tão confiáveis, às vezes tem um joguinho melhor e tal, mas funcionam muito mais como defensores, como chutadores de bola de 3, né? Tentativa ali de rebote com o Gafford, é de fato apoio para rodar essa bola e cair nas mãos do Doncic e do Kyrie. Estão jogando muita bola, né? Estão jogando muita bola. Ainda até dá para jogar mais. Eu acho que o Doncic, principalmente o Kyrie Irving, ele pode fazer um jogo mais estrelado do que fez ainda. Né? Tem um aproveitamento baixo do Kyrie em muitos jogos, de 33%. Ele tá muito mal nas bolas de 3. Ele não tem uma tendência a errar tanto. Tem um jogo que ele errou todas as bolas de 3 que tentou. O Luka Doncic também não tá assim tão bem na bola de 3, mas enfim, tá aí com 30, 40% de aproveitamento, não é ruim, mas para um cara desse nível, ele consegue acertar mais, né? Dá para acertar mais. Gira muito em torno dos dois, né? Enquanto o Doncic, principalmente, estiver saudável, tiver com pouca dor no joelho, porque é sabido que ele tá jogando lesionado, o Dallas vai vir firme. Pode fechar essa série contra o Minnesota, sim. Contra o Boston, eu não sei se o Dallas teria o suficiente. Eu sinto que, principalmente por causa do Drew Holiday, Dallas não conseguiria se criar muito para cima do Boston. Ele teria uma marcação muito, muito agressiva e muito bem executada do Drew.
e isso dificultaria muito o jogo do Luka Doncic. O Dallas precisaria que o grupo de apoio funcionasse. Ele ia ser obrigado a rodar essa bola, pôr a bola na mão do Derrick Jones, pôr a bola na mão do PJ Washington, pôr a bola na mão de um Tim Hardaway Jr., se eventualmente ele voltar a ter mais tempo de rotação, né, de um Jaden Hardy, de alguém que vai ajudar ele, mas hoje a gente não consegue ver muito isso. Então pode ser que seja um ponto de fragilidade para o Dallas se passar e enfrentar o Boston. Eu acredito que o Minnesota, em contrapartida, seria um confronto muito mais duro para o Boston Celtics numa eventual final, se ele conseguir essa virada histórica para cima do Dallas, porque ele tem, eu sinto que ele é mais difícil de ser marcado, né? O Rudy Gobert é um dominante, né, nos rebotes ali de dentro do garrafão, mesmo que ele ajude muito pouco em outras coisas, né? Ele é um cara que ali embaixo da cesta ele tem uma vantagem grande. O Karl Anthony Towns, se ele voltar a jogar basquete, porque é uma coisa que ele tinha esquecido de jogar basquete, no jogo passado ele voltou a ser um cara muito mais próximo do que ele é, né? Esse time pode ficar muito perigoso. O Anthony Edwards, ele tá basicamente carregando o time sozinho hoje. Ele é um cara que a bola tá sempre na mão dele, ele gira o jogo, ele mata a bola e tem muita pressão em cima. Se o Cat começar a jogar, né, o Karl Anthony Towns, que é o Cat, K-A-T, né? Cara, esse time pode ficar realmente muito perigoso. Eu sinto que ele tem muito mais liberdade de jogar contra um Boston, que também tem muitas opções, então ficaria mais pau a pau nesse sentido de grupo de apoio, né? O Minnesota, ele não tá jogando mal, mesmo estando 3-1 na série pro Dallas, o Minnesota vem fazendo uma boa final de conferência. Tem vários caras jogando bem, menos o Karl Anthony Towns, que na minha opinião vem mal. Ele no último jogo teve um aproveitamento bizarro, sim, de 70% nos lances, 80% de bola de 3. E eu acho que até por isso o Minnesota venceu. Ele é muito importante para esse time. Mas, de maneira geral, o time vem jogando bem. O Rudy Gobert vem bem na dominância do garrafão de rebotes. O Anthony Edwards, ele carregando muito piano. Tá com um pouco de dificuldade em converter as jogadas, mas porque ele tenta muito, né? Ele tem aí 25 tentativas por jogo, né? É complicado, mas ele vem fazendo jogadas decisivas, vem sendo um cara decisivo. Então, acredito que também não é problema. E o resto do time vem bem. O Mike Conley, que é um titular, né, hoje, e tem uma minutagem muito elevada para a idade que tem, e você esperaria que ele talvez deixasse a desejar na parte física. Não é o que está acontecendo. Ele está sendo um cara confiável, ele está com aproveitamento maior do que 50% nos arremessos, a não ser no primeiro jogo, que ele foi mal mesmo. E isso é muito importante também para tentar desafogar um pouquinho o Anthony Edwards como esse segundo guard, né, esse segundo cara que consegue criar jogada, funcionar como um armador. E o Jaden McDaniels também, um cara que fez um jogo muito ruim. O segundo jogo dele foi péssimo, 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 bizarro, assim, muito ruim mesmo. Mas todos os outros jogos ele foi um cara confiável, que meteu pelo menos 50%. E isso é importante também para um cara que é grupo de apoio, né? Você matar metade das bolas já dá um alívio e força uma marcação. Quando esses jogadores não estão bem, um ponto é que isso facilita muito a marcação do time adversário, né? Ele não tem que marcar esse cara. E quando esse jogador mata uma, duas, três bolas no início do jogo, mesmo que ele erre depois um pouco mais, ele força a marcação e abre espaço para o astro do time conseguir brilhar com mais facilidade, né? A gente tem outros caras performando bem no Minnesota também. Então o Naz Reid, que é um jogador, putz, eu gosto muito, muito, muito do Naz Reid. Eu acho ele fantástico, fantástico. Sexto homem da liga. É um cara que também é extremamente confiável. Normalmente tem uma minutagem alta. Ainda mais com o Karl Anthony Towns jogando mal, né? Ele participa bastante do jogo. Às vezes ele reveza um pouco com o Rudy Gobert, se você não precisar desse homem grande, centralizado. Então o Naz Reid é um cara que mata a bola de 3. Pô, teve um jogo aqui do Naz Reid, que eu acho que foi o jogo 2, que ele acertou 7 de 9 bolas de 3, pô. É um absurdo, um colosso. Então é muito importante você ter esse cara que às vezes em um jogo pode ser um grande astro e decidir uma partida, e nos outros ele continua sendo um cara confiável. Então eu sinto que esse também é um ponto importante. O quão bem o Naz Reid conseguir jogar vai ajudar muito o Minnesota nessa rotação no banco. Então eu acredito que, assim, de um lado tá decidido, mas eu acredito que, cara, nesse lado do Minnesota e do Dallas, o Minnesota deve vencer a próxima partida, que se eu não me engano é amanhã, dia 30, em Minnesota. Vai forçar um 3-2 em Dallas, e esse jogo vai ser muito importante, porque se por acaso o Dallas joga mal em Dallas, vamos supor que o Dallas jogue mal, tá? Ou que o Minnesota esteja num dia muito inspirado, cara, um jogo 7 em Minnesota é de uma complicação tremenda. Os jogos foram muito apertados. Um detalhe para um lado, agora o detalhe pode virar para o outro lado. E isso virar uma série daquelas históricas, literalmente para a história do basquete. Eu não sei se já correu uma virada de um 3-0 na NBA, tá? Eu acho que não.
Eu acredito que isso nunca aconteceu. Mas independentemente, seria um feito para ficar marcado, cara. E se o Minnesota conseguir fazer isso, ele vai chegar na final cansado, só que com uma moral lá em cima para jogar contra o Boston. E o Dallas, se conseguir fechar essa série, ele também vai chegar com uma moral muito alta por ter feito um grande resultado contra um adversário dificílimo, que é o Minnesota Timberwolves. Então, independentemente, né, do que for acontecer nessa série, que eu ainda acho que vai ser espetacular, a final também vai ser grandiosa e eu espero que tenhamos bons 7 jogos de basquete para eu voltar aqui e analisar. Talvez eu até analise. Tô pensando ainda se vou fazer um jogo a jogo, talvez de 2 em 2 jogos. Eu trago uma análise mais específica da partida, trazendo talvez alguns lances, alguns detalhes mais interessantes. Mas fica aí, tá entregue o vídeo da NBA e agradeço muito a todos que estão vendo. Qualquer comentário, qualquer pedido, deixem aí que a gente sempre lê. Vejam nossos outros vídeos também. Perfeito, a gente tem mais alguns vídeos aí analisando NBA, outras rodadas dos playoffs, outros times que já foram eliminados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.